2 Samuel, capítulo 15. 2 Samuel, capítulo 15, versos 19, 20 e 21. Segunda Samuel, capítulo 15, verso 19, 20 e verso 21. Todos acharam? A palavra de Deus na Nova Versão Internacional diz assim: o rei disse então a Itai de Gate: por que você está indo conosco? Volte e fique com o novo rei, pois você é estrangeiro, um exilado de sua terra. Faz pouco tempo que você chegou, como eu poderia fazê-lo acompanhar-me? Volte e leve consigo seus irmãos, e que o Senhor o trate com bondade e fidelidade. Itai, contudo, respondeu ao rei: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que onde quer que o rei meu senhor esteja, ali estará o teu servo, para viver ou para morrer. Deus, abre, Senhor, o nosso entendimento nessa noite. Manifesta o teu Espírito Santo, Senhor, também através da tua palavra. É só o Senhor, meu Pai, que tem a capacidade de traduzir, Senhor, as revelações do que o Senhor quer falar com a tua igreja. Mas eu te peço, Senhor, pela tua misericórdia e pela tua graça, que ninguém saia desta casa nessa noite sem ter a convicção de que recebeu um alimento espiritual da tua parte. Porque nós homens, ainda que tivéssemos a maior capacidade mental, não seríamos suficientes para trazer, Senhor, aquilo que é espírito, porque é só o Senhor quem conhece as mentes, é só o Senhor quem conhece os corações, é só o Senhor quem conhece as particularidades e as individualidades de cada um dos teus filhos. E assim, Deus, nessa noite, invocamos e clamamos que o Senhor também se manifeste pela tua graça, em nome de Jesus. Queridos, quando nós lemos o capítulo 15 de 2 Samuel, nós vemos um dos momentos talvez mais delicados da história do rei Davi. É um tempo em que se levanta contra a vida dele a guerra. A guerra vem ao encontro de Davi. Guerras e conflitos é algo que nós, seres humanos, de forma racional, de forma intuitiva, buscamos evitar. Nós queremos sempre fugir dos conflitos, queremos sempre nos afastar de onde há problema, de onde há guerras, de onde há dificuldades. O problema, irmãos, é que enquanto nós estamos vivendo em tempos de paz, algumas coisas, elas ainda ficam um pouco indefinidas. Você ainda não tem uma precisão, uma certeza sobre muitas coisas. Mas quando o conflito vem, quando a guerra vem, quando o desafio vem, quando a batalha vem na nossa vida, ela vai revelar de fato aquilo que é verdadeiro, aquilo que estava muitas vezes no coração do homem. Porque enquanto você vive na paz, enquanto você vive transitando em uma zona mista, uma zona onde você pode entrar e sair, as coisas nem sempre exigem de você e de mim uma postura de decisão definitiva, de decisão acirrada, e a gente muitas vezes fica transitando sobre situações opostas, sem nos dar conta que em algum momento da nossa vida, nós vamos precisar tomar uma decisão. Nós vamos precisar ter que escolher definitivamente um lado nessa guerra. A história, para você entender o contexto, eu fiz uma introdução do que eu quero falar, mas para você entender o porquê do que eu lhe digo, que esse momento talvez tenha sido um dos momentos mais difíceis da história de Davi. Davi, quando ele, todo mundo sabe a história, o começo, vou falar de forma bem breve. Davi era um jovem que estava na sua casa, quando o profeta Samuel é dirigido por Deus à casa de Jessé, em Belém de Judá, da tribo de Judá, para pegar aquele jovem ali e ungir ele como rei de Israel.
a unção desceu sobre a vida de Samuel. No mundo do espírito, já ocorreu ali uma transferência de autoridade, autoridade não física. Ele não saiu daquela reunião com o profeta Samuel e passeava nas ruas e as pessoas diziam: salve o rei Davi. Não, ele continuava sendo um jovem, um moço, de boa aparência, pastor de ovelhas. Mas no mundo do espírito, algo já tinha acontecido na vida daquele jovem. E aqui eu já faço a primeira intervenção na palavra para me dirigir a pessoas que estão nessa plateia nessa noite, que já receberam uma unção de Deus, já receberam um chamado de Deus, já receberam um direcionamento de Deus. Ei, deixa eu te falar uma coisa, muitas vezes o tempo vai passando, os dias vão passando, e você acha que não vai acontecer o que Deus disse, você acha que é muito grande a unção que está sobre a sua vida, para o momento em que você está vivendo, para a crise que você está passando, para o conflito existencial que você está vivendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes Deus não vai lhe levar para o palácio, sem que antes você tenha que enfrentar guerras. E aí, a história vai contar que Davi agora, ele começa a ser perseguido pelo rei Saul. Mas, irmãos, eu vou lhe dizer por experiência própria, não vou usar texto bíblico, não vou usar exemplo, eu vou falar sobre a minha vida. Quando você, irmão, está passando problemas, que você sabe que você não é o causador daquele problema, quando você sabe que você não tem culpa para que aquilo esteja acontecendo com você, parece que em nós surge uma confiança maior, surge uma força maior, e a gente se apega com Deus com firmeza, e a gente entra na presença de Deus e diz: Senhor, o Senhor sabe que eu sou inocente, o Senhor sabe que eu não causei esse problema, o Senhor sabe que não fui eu quem fiz, o Senhor sabe que o que estão falando sobre mim é calúnia, o Senhor sabe que inventaram uma mentira contra mim no trabalho, o Senhor sabe que inventaram uma mentira contra mim na minha faculdade, na minha família, o Senhor sabe que estão me julgando, mas estão me julgando por uma coisa que eu não fiz. Irmãos, como nós nos tornamos fortes, temos uma facilidade de resolver guerras e batalhas, quando nós temos no nosso íntimo, no nosso interior, a convicção de que nós estamos certos, de que não demos causas àquele mal, e aí nós nos aproximamos de Deus com ousadia e clamamos a Deus. Era a postura de Davi, quando Saul estava atrás dele. Davi respeitava a unção que um dia havia sido derramada sobre Saul. Ele não tinha o menor interesse de resolver aquele problema com as mãos dele, porque ele tinha convicção de que nenhuma maneira ele tinha contribuído para Saul correr atrás dele. Por diversas vezes ele teve a oportunidade de matar Saul, e quando Saul avistava ele de longe, ele mostrava a lança de Saul e o lugar de água, e pergunta: cadê o general que estava lhe protegendo? É assim que se guarda a vida do rei, porque Deus hoje me deu a sua vida nas minhas mãos, mas eu estou aqui para lhe mostrar que eu não sou seu inimigo, que tudo que disseram sobre mim, ao meu respeito, que eu queria lhe trair, que eu queria lhe matar para ser rei, é tudo mentira, porque Deus lhe deu a sua vida na minha mão, e está aqui a prova de que é mentira. E a Bíblia diz que Saul caía em si, se arrependia e voltava para o palácio, mas não demorava muito e voltava a perseguição de novo na vida de Davi. Mas você vai ver as afirmações de Davi, você vai ver a confiança de Davi em Deus. Davi teve no final da sua trajetória que se esconder no meio dos inimigos. Davi foi parar em uma cidade chamada Ziclage, no meio dos filisteus, no meio do povo inimigo de Deus, até que houve uma guerra. E como eu lhe disse nessa noite, as guerras decidem de que lado você está. Davi se apresentou para ir para a guerra contra Saul, e ele ia lutar do lado dos filisteus, mas os filisteus disseram: com a gente você não vai, porque pode ser que no meio da batalha ele veja o seu povo sendo destruído, ele veja Saul e seus filhos sendo destruídos, e pode ser que no meio da guerra ele mude de lado. Não queremos você lutando conosco. E a Bíblia diz que naquela guerra Saul morre, seus filhos morrem, e
pouco tempo depois, Davi agora assume o trono. Irmãos, preste atenção nessa história, porque eu estou lhe contando o contexto para que você entenda o que eu quero lhe falar mais nessa noite. Davi, quando ele estava fugindo de Saul, a Bíblia diz que se juntaram ao bando em que ele andava pessoas endividadas, pessoas amarguradas de espírito, pessoas que estavam sem propósito na vida, mendigos, formaram o bando que andava com Davi. Os valentes de Davi eram esses homens que para a sociedade não tinha valor. Aí Davi agora assume o trono, ele assume uma posição que pouco tempo depois ele já estava reinando sobre todo Israel. Pouco tempo depois, Deus começa a se manifestar através de Davi com uma unção que era uma unção diferente, porque ele era moço, era pastor de ovelhas, mas agora Deus coloca nele uma ousadia e uma autoridade para que ele lutasse as guerras do Senhor. Assim como ele venceu Golias e proferiu contra Golias, do Senhor é a guerra. Ele sabia o chamado que Deus tinha colocado na vida dele, e a Bíblia diz que Davi começou a destruir, a disseminar os inimigos de Deus, aquelas nações e aqueles povos que odiavam a Deus, que abominavam tudo que Deus ensinava. E não tinha espaço naquelas nações para arrependimento, eles não queriam compromissos com Deus. Então Davi agora começa a lutar as guerras de Deus. Mas deixa eu te contar uma coisa: toda vez que você se levanta em propósito para lutar as guerras de Deus, você vence o inimigo de Deus, mas os despojos são seus. Os despojos da guerra são seus. Você vai enfrentar o inimigo é o inimigo de Deus, mas quando o inimigo cai, a propriedade que era do inimigo, os valores que eram dos inimigos, é você quem fica, não é Deus. Toda vez que o que é que nós aprendemos com isso? Que todas as vezes que nós nos colocamos para servir a Deus, que nós abrimos mão daquilo que nós tínhamos direito de fazer, mas com o propósito de querer colocar a nossa vida à disposição do reino de Deus, irmão, sempre há recompensa da parte de Deus. Paulo nos ensina que é preciso, é necessário, você não pode seguir sem entender isso, você não pode se aproximar de Deus sem compreender que Ele é galardoador, ou seja, que Ele é abençoador, que Ele é prosperador. Não sei se existe essa palavra, mas agora existe. Ele vai prosperar você. Existe prosperador? Agora existe. Amém, pela fé, tomaram posse. Daqueles que dele se aproximam, irmãos. Então, Davi agora ele começa a viver, preste atenção nisso aqui. Ele sai do meio do mato, ele sai do meio de uma guerra em que ele era vítima e passa a lutar agora as guerras de Deus. E cada guerra, cada batalha que ele vencia, ele voltava para o palácio mais rico e mais poderoso. E quando o homem vai se tornando rico, e quando o homem vai se tornando poderoso, há um mal que surge. É engraçado, porque para muitos o problema ele acha que é o dinheiro. Mas a maior frustração do homem é quando ele ganha dinheiro e descobre que tem problemas na vida dele que o dinheiro não resolve. Eu acho que essa é a pior decepção que o homem pode ter. Quando ele trabalha e se dedica e gasta a sua alma, e gasta a sua vida, e gasta tudo que ele tem para ganhar dinheiro. E depois que ele ganha tudo e que ele constrói tudo que ele queria, ele vai ver que problemas de relacionamento verdadeiro não se resolvem com dinheiro. Ele vai descobrir que amor não se compra com dinheiro. Ele vai descobrir que paz não se compra com dinheiro. Ele vai descobrir que na vida dele nem tudo é resolvido com dinheiro. Mas muitas vezes ele já avançou tanto na vida que ele já não tem mais como voltar atrás. Porque ele já se tornou agora escravo do dinheiro, prisioneiro do dinheiro. E ele não consegue mais abrir o coração dele para Deus. Mas a Bíblia vai contar que no auge da sua riqueza, Davi, e como eu quero que você entenda nessa noite, porque nós estamos falando aqui para futuros líderes, nós estamos falando aqui para pessoas que vão tomar conta de igrejas, nós estamos falando para pessoas aqui nessa noite que vão invadir nações, nós estamos falando para pessoas aqui nessa noite que vão tomar conta de grandes trabalhos, de grandes projetos da parte de Deus.
Eu estou falando para pessoas que precisam ter fundamentos, que precisam ter estrutura. E há um perigo, irmãos, quando você tem um cargo, quando você tem dinheiro, quando tudo que lhe dê poder, porque pessoas se aproximam de você e você não sabe o que é verdadeiro no coração dessas pessoas. Você não sabe se essas pessoas estão ao seu lado pelo que você tem ou pelo que você é. E isso, irmãos, eu não quero aqui ficar preso ao relacionamento de homem, mas eu quero mostrar que isso se reflete no relacionamento também do homem com Deus. Quando eu digo a você que Deus é todo poderoso, que Deus é o dono do ouro e da prata, que Deus é supremo, que não existe nada impossível para Deus, que nessa palavra Ele diz que se você pedir, você recebe, que há uma porta aberta para você agora de ligação entre o homem e o santo dos santos, que tem bênçãos, que tem promessas escondidas nessa palavra. irmãos, é muito fácil a gente querer se aproximar de Deus nessas circunstâncias. É muito fácil a gente querer ser amigo de Deus nessas circunstâncias. Porque Deus tem sempre algo bom para nos oferecer. Porque Deus, Ele tem algo para nos abençoar. E talvez Davi agora, no auge do seu castelo, ele tivesse mais dificuldade para escolher quem está ao lado dele do que quando ele era um fugitivo de Saul. Porque quando ele era fugitivo de Saul, ele só achou vagabundo para andar com ele. Só achou endividado. Só achou amargurado. Porque quem era em sã consciência que ia querer se tornar inimigo do rei para andar com um menino de cabelo ruivo? Quem? O que é que aquele menino tinha para oferecer a alguém? Mas para quem não tinha, preste atenção, irmãos, nada a perder. O problema daqueles homens que estavam com ele é que aqueles homens já não tinham nada a perder. Eles não tinham nada a perder. A gente acha que muitas vezes a gente precisa ter medo de quem pode muito, quem pode fazer muito. Quem tem poder, quem tem influência. A gente tem essas pessoas, mas pode lhe fazer muito mais mal. Não é quem pode fazer tudo, mas é quem não tem nada a perder. Pessoas que não têm nada a perder na vida mais. Já perderam a família, já perderam a paz, já perderam o amor. Não tem, o que é que tem essa pessoa a perder mais? Nada. Já perdeu a dignidade. Só que aqueles homens olhavam agora para Davi e via sobre a vida de Davi uma promessa. Via sobre a vida de Davi uma unção. Via sobre a vida de Davi algo diferente. E como eles já não tinham mais nada a perder, eles olhavam e diziam: talvez se essa unção que tiver sobre a vida desse homem for uma verdade, vai se cumprir. E aí agora eu posso me agarrar a essa esperança. Só que quando Davi chega no palácio agora, como é que ele vai saber se quem está com ele está porque viu a unção de Deus na vida dele, porque viu a possibilidade de estar ao lado dele e ser participante das bênçãos de Deus quando as guerras de Deus fossem vencidas? Quem está ali porque de fato compreende o propósito do projeto de Deus, ou quem está ali só para querer tirar vantagem, só para querer ter um cargo bom, só para querer ter influência? E o pior, irmãos, é que o conflito vai começar na casa dele, dentro de casa. A guerra vai chegar nesse episódio na casa de Davi, não é através de um inimigo desconhecido, não é através de um filisteu, não é através de um ímpio que está lá fora, mas a guerra vai chegar na casa dele, através do filho dele. Mas o filho, antes de se apresentar como inimigo, o filho de Davi, Absalão, tinha sido banido do reino, ele tinha fugido, porque ele tinha assassinado seu irmão. Por uma omissão do próprio Davi, ele foge, ele some. Depois ele vai pedindo para o rei, recebendo ele, e o rei recebe. E ele vai ficando na porta do palácio, e ele vai se apresentando como filho do rei, e ele vai vendendo agora a ideia para as pessoas que vão se aproximando, de que o rei é gente boa, mas se eu estivesse no lugar dele,
eu faria melhor. Irmãos, essa é uma estratégia de Satanás que é velha. Não se deixe contaminar por isso em nome de Jesus. Porque muitos ministérios têm sido destruídos, muitos líderes têm se acabado, muitos projetos de Deus estão sendo destruídos porque Satanás usa exatamente a mesma estratégia. Cuide do que Deus colocou na sua mão. O que foi que Deus pediu para você? Irmão, faça o que Deus mandou você fazer. Faça a sua parte. Procure fazer da melhor forma. Mas tem gente que não faz o que Deus mandou e para se justificar ainda fica procurando o erro dos outros. E olha e diz, meu irmão, esse louvor da igreja aqui tá bom, não tá ruim não, tá bom. Mas, se eu tivesse no lugar de Paulo, eu acho que a coisa ia melhorar um pouquinho. Porque eu acho que aquele rapaz que toca violão agora, né? Um tal de Colosso, se fosse eu, não colocaria ele ali. Eu acho que Paulo está sem visão, a gente falou um pouco sobre isso hoje de manhã. Acho que Paulo está sem visão espiritual. Mas eu não estou fazendo fofoca do líder não, viu, irmão? Em nome de Jesus. Eu estou falando aqui porque é para a gente orar pela vida dele, porque ele está assim meio endemoniado, mas não é a gente, é homem de Deus. Irmãos, eu estou abrindo o seu olho nessa noite para você identificar o espírito de Satanás. Escute o que eu estou lhe dizendo, que é sério. É para você abrir seu olho. E quando isso chegar no seu ouvido, você não vai duvidar do que eu estou lhe dizendo nessa noite. O nome desse espírito que fala dessa forma se chama espírito de Satanás. É o espírito de Satanás. Não empreste seu ouvido a Satanás. Porque se ele infectar a sua mente, ele vai infectar todo o seu corpo. E se ele infectar o seu corpo e você estiver contaminado, não serve para Deus usar mais a sua vida. Porque o Espírito Santo de Deus não habita junto com o Espírito de Satanás. Por onde foi que o Espírito de Satanás entrou na vida de Eva? Através do ouvido. Não se conversa com Satanás. Irmão, mas eu acho que aquele irmão ali, eu vou ter misericórdia dele. Irmãos, não se conversa com serpente. Não se conversa com o diabo. Diabo você tem que ter autoridade e tem que repreender. Não seja educado com o diabo, porque ele não é educado com ninguém. Se você identificar esse espírito que eu estou lhe dizendo nessa noite, eu estou lhe dando autoridade nessa noite, para você virar para a pessoa que lhe disser qualquer tipo de conversa nesse sentido, e diga, eu lhe repreendo em nome de Jesus, Satanás. Pode usar autoridade, irmãos. Porque é através disso aí, que Satanás vai minando a igreja, vai minando o trabalho, vai desconstruindo ministérios. Eu acho que aquele ministério de intercessão, a irmã Marivaldo, eu acho que ela é meio fria. Eu acho que tinha que pegar a gente mais cedo e fazer uns 48 horas de oração aqui antes de cada culto. Aí a gente bota. Não, irmão, é para orar meia hora. Não, meia hora é pesado, não dá não. Mas você está reclamando do pessoal da intercessão, que você está dizendo que tem que fazer 48 horas de oração interrupta dentro da igreja? Você não consegue orar meia hora e quer que o ministério de intercessão ore 48. Não, meu irmão, porque aqueles obreiros vêm para a igreja, chega tudo atrasado, eu vou ficar até na porta esses dias olhando, mas não é para falar na vida de ninguém não. É só para poder interceder a Deus pela vida deles. Que eu estou preocupado, meu irmão. Uma hora dessa, eu vou chegar na igreja e vou ter que arrumar as cadeiras aqui, porque eu estou vendo a hora disso acontecer. Tem gente, irmãos, que é o tempo todo assim. Nunca desenvolve nada. Nunca procura fazer nada. O que é que você está fazendo na igreja? Não, meu irmão, você sabe. As coisas de Deus é muito séria. Não pode ir de qualquer jeito. Tem que esperar um chamado. E esse chamado nunca chega. Nunca chega. Parece que chamado para ele é só o filme de terror. O resto não tem mais nada. Tribulação pura. Aí agora Absalão chega e fica na porta do palácio o tempo todo minando a autoridade do rei. Ele não chegou lá com a espada e disse, rei, eu vim aqui lhe matar. Antes dele se rebelar contra o rei, ele foi trabalhando para destruir a autoridade do rei. Aí ele vai para o rei e pede agora uma autorização. E diz, rei, eu preciso cumprir um voto ao senhor. O senhor autoriza eu ir?
Sempre, irmãos, por detrás de planos malignos, tem um argumento bonito, sempre. Esses dias, passou no jornal aí para todo mundo ver, um caso aí de um cidadão que pegou a mulher do outro porque disse que estava escrito na Bíblia. Aí o repórter chamou ele e disse: não, meu irmão, como foi isso? Não, meu irmão, porque a Bíblia, eu sigo o que a Bíblia diz. E aí chamei o casal para orar e aí estava escrito aqui: vai, pega a mulher do teu amigo e adultera. Aí, meu irmão, se Deus mandou, eu mostrei ao rapaz, ele teve que consentir. Eu mesmo tive muita recusa para fazer isso aí, mas estava na Bíblia, o que é que eu ia fazer? Aí o repórter pegou o versículo e disse: ô meu amado, e esse acento aqui é o quê? Acento porque está escrito aqui: vai, pega a mulher do teu amigo adúltera. Não está escrito adultera, não. Ele disse: ih, rapaz, é mesmo. E agora vai fazer o que mais? Quando o diabo, irmão, chegou para falar com Eva, não chegou dizendo: eu vim aqui do quinto dos infernos, que eu quero levar a sua alma para o inferno, não. Está sentindo meu bafo de enxofre, Eva? Quer que eu me transforme aqui em um demônio de chifres para lhe impressionar? Não, irmãos. Uma conversa bíblica. Estava discutindo quase um EBD no jardim ali. Você conhece Bíblia? Você conhece de Bíblia? Conhece. Você conhece as leis de Deus? Ah, porque eu acho as leis de Deus injustas. Não pode comer em nada do jardim. Aí Eva agora foi dar aula de EBD para a serpente. Foi ensinar a Satanás. Não, Deus não disse isso não. Disse que não pode comer da árvore do bem e do mal. Ah, eu logo vi. É porque ele fica com essa história que você vai morrer. Mas vai morrer coisa nenhuma. É porque ele não quer que você se torne igual a ele. Vai discutir Bíblia com o diabo, irmãos? A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o diabo usa da astúcia dele para nos pegar em nossa arrogância, em nosso orgulho, em nossa vaidade. Porque a gente se sente tão forte, né? Meu irmão, estou aqui nesse jardim, ninguém me tira. Tudo é meu, dono de tudo. E aí, estou cheio da unção, cheio do poder. O diabo é mesmo. Então vai me mostrando o que você pode fazer. Transforme pedra em pão. Jesus vai cair na conversa do diabo, irmão. Mas tem muito crente que está lá no deserto, preso até hoje, porque ainda está tentando fazer pedra virar pão. E não era a propósito de Deus que pedra virasse pão. Quem ia servir o pão era o anjo. Mas tinha um tempo certo para o pão chegar. Deus não deu ordem a Jesus ali, não tinha autorização para transformar pedra em pão. Mas o diabo desafiou. E tem gente que cai no desafio do diabo e não sai do deserto nunca. Fica preso ali a vida toda orando para a pedra virar pão. A pedra não vira, ele morre de fome no deserto e se acaba por lá mesmo. Porque o diabo, irmão, sabe mexer com os sentimentos do homem. Ele sabe explorar a sua fraqueza. Sabe explorar a sua fraqueza. Ele não vai bater onde você é forte. Ele não vai explorar aonde você manja. Ele sabe onde é que está o seu ponto fraco. E ele vai rodar pelo um lado, vai rodar pelo outro, até que ele ache uma oportunidade. E no dia que ele achar a oportunidade, ele vai lhe atacar. Vai lhe atacar. E aí, Salomão diz que vai agora fazer um sacrifício a Deus. Uma coisa lícita, justificável, aprovada. O líder aí dá a ele o respaldo. Vai lá fazer. Quando ele chega em Hebrão, ele manda ir avisando no meio do caminho. Avisa todo mundo que quando tocar a trombeta, pode avisar que Absalão agora é rei de Israel. Quando Davi está na sua casa, irmão, chega a notícia. Israel todo está proclamando aí agora que Absalão é rei de Israel. O que foi que Davi fez agora? Preste atenção, que eu sei que no meio dessa história Deus está falando com muita gente, cada um na sua parte da história. Cadê agora que Davi se levantou e disse: eleva meus olhos para o monte, de onde virá o socorro, e vou pegar 3 pedras agora e acertar uma na testa de Absalão, e já foi. Por que Davi ele não reagiu? Irmãos, quando Davi ouviu a notícia, do jeito que ele estava, catou todo mundo dentro do palácio e fugiu correndo a pé. A Bíblia diz que eles correram, saíram correndo a pé. Quando ele chegar aqui, ele vai me matar, vamos correr. E fugiram correndo. Por quê? Porque no fundo, no seu coração, Davi sabia que o que estava acontecendo naqueles dias era a colheita de um pecado que ele tinha cometido.
Ele sabia, diferente do caso de Saul. Saul, ele era inocente, ele não tinha nada a ver com isso. Saul era uma perseguição daquele rei que estava agora endemoniado pela vida dele, porque viu a unção de Deus na vida dele. Mas agora ele viu a espada dentro da casa dele, porque ele sabia que ele era o culpado daquilo que está acontecendo. E aí ele teve medo e fugiu. Irmãos, escute uma coisa aqui, em nome de Jesus. Esse fato que eu estou contando aqui para você, em momento nenhum você vai ver Deus, estou falando de homens, Deus desabonar quem foi Davi, a importância dele para o reino e a grandeza do que ele fez por conta dos pecados dele. O diabo vai tentar o tempo inteiro querer dizer que você não é apto para a obra de Deus. Vai querer dizer que você não pode seguir e fazer o que Deus quer, porque você tem um rabo preso, porque você tem um pecado escondido, e que amanhã ou depois, se você for se meter a fazer, ele vai revelar o que você anda fazendo de errado. E tem gente, irmãos, que fica nesse cativeiro de Satanás a vida inteira. Nunca avança na igreja, nunca avança no reino de Deus, porque vira e mexe. É a pessoa querer se levantar, ele levanta aquele mesmo problema, levanta aquela mesma situação, para lhe mostrar que você é fraco, que você não consegue, e que se todo mundo descobrir quem você é, e o que você fez no verão passado, hoje só está dando filme aqui, sangue de Jesus, está repreendido esse negócio, sangue de Jesus, que se as pessoas descobrirem o que você fez e o que você aprontou, elas vão olhar na sua cara e vão lhe rejeitar. Irmãos, preste atenção, porque o que eu estou lhe dizendo é uma verdade. Se eu lhe perguntar aqui, vem cá, eu vou dar um exemplo. Vocês, quem aqui, você está numa conversa, né? No meio de uma roda gospel, aí está todo mundo ali, aí digo, não, meu irmão, semana passada eu tive aí com o pastor Gervásio Manto. Rapaz, Gervásio Manto, meu irmão, rapaz... E Gervásio Manto, meu irmão, fez uma oração na igreja, e teve gente que levitou um palmo, teve outro dentro da igreja que botou 5 bancos nas costas, ainda deu mistério para um lado e para o outro. E o homem, quando pregava, meu irmão, era gente que... Rapaz, você falou com Gervásio Manto? Falei. E vem cá, meu irmão, como é que a gente faz para falar com esse homem? Não, a igreja dele tem um culto lá, mas no dia que você quiser eu lhe boto no canal, e a gente vai... No final do culto eu vou lhe levar para você apertar a mão de Gervásio Manto. Aí o cara vai, o Gospel 2, né? Vai com ele lá, chega no dia, encontra Gervásio Manto, e aí, olha, reverendo Gervásio Manto, aqui está meu amigo que eu trouxe, aqui uma pessoa que lhe estima, que lhe admira, e que quer aqui pelo menos receber uma gota de óleo da sua unção aqui. Aí Gervásio Manto faz uma oração, ele tira foto, posta no Instagram, posta no Orkut, posta até em rede social da Deep Web, que ninguém nem sabe. Ninguém nem sabe onde é que está isso aí. Está, né, nas nuvens, bota foto até nas nuvens. Está lá. Foto dele. É entrar em qualquer negócio. Não, meu irmão, você pode ajudar a gente aqui na igreja, vai ter uma faxina aqui, as cadeiras estão sujas. Não, meu irmão, eu não estou nesse nível aí mais, não, meu irmão. Eu ando com Gervásio Manto. Sou seguidor de Gervásio Manto. E ele se apega a isso, presta atenção. Ele carrega o nome agora de Gervásio Manto. Aí, passa o tempo, Gervásio Manto sai numa reportagem do jornal. Gervásio Manto, acusado de assassinar a mulher. Aí alguém olha para ele e diz, vem cá, meu irmão, eu vi uma época uma foto sua com Gervásio Manto. Está repreendido, aquilo foi fake news. Aquilo foi um hacker que entrou no meu computador e acessou e colocou aquela foto. Nunca vi esse homem na minha vida. Mas você, rapaz, eu não andava até com a camisa do homem. Não, meu irmão, aquilo ali foi um tempo que eu estava meio desviado, mas já me converti. Nega, diz que não conhece, diz que não sabia quem era. Irmãos, isso é verdade. Isso é verdade. Isso não é mentira, não. Tem um líder na igreja
Rapaz, e o irmão Nilson agora está no culto de sexta, e aqui está agora um negócio, um manto, e aí... Não, o Nilson é meu amigo, rapaz. Oxente, Nilson, desde quando ele chegou aqui na igreja, que um dia eu paguei um cachorro quente ali para fora, Nilson comeu comigo ali, a gente sentou, e a gente entrou no mistério sentado, comendo cachorro quente. Aí sai o pastor Samuel, vem outro pastor e diz: ô irmão Nilson, eu agradeço o senhor, mas meu estilo aqui não é muito pentecostal, eu sou mais tranquilo, então vou pedir ao senhor que dê a oportunidade a outro líder que está entrando. Meu irmão, o irmão Nilson está precisando de sua ajuda ali para poder a moto dar uma empurrada com a moto dele. Nilson, quem é Nilson? Do cachorro quente, você diz: meu irmão Nilson é uma bênção, ele vai orar, Deus vai abençoar a moto dele. E vai embora, irmãos. Escute, essa é a maior verdade dentro das igrejas hoje. Eu quero desconstruir isso na sua mente nessa noite. Irmãos, goste das pessoas por quem elas é. Se você gosta do irmão Paulo, ele pode ser líder do louvor, pode não ser. A sua amizade com ele tem que ser a mesma coisa. Ele pode ter um cargo na igreja, ele pode ter dinheiro, ele pode ter o que for. Se ele perder tudo, se ele perder o cargo, a sua amizade com ele precisa ser a mesma coisa. Olha, irmãos, quem é que você tem escolhido para andar do seu lado? Por que interesse você tem escolhido as suas amizades? Porque às vezes, a gente muitas vezes vai repetindo a conduta do mundo sem perceber. A gente vai fazendo as mesmas coisas que os ímpios fazem sem se dar conta. A gente está fazendo amizade simulando que a gente tem um carinho, que a gente tem afeto pelas pessoas só por interesse. Só porque aquelas pessoas podem nos dar alguma coisa. Mas tira o cargo daquela pessoa, tira o dinheiro, e eu quero ver quem é que durante um ano vai fazer uma ligação para dizer que se importa com aquela pessoa. Agora, Davi não era mais o rei durante aquele momento. Israel proclamou Absalão como rei. Quem era Davi agora? Davi já não era mais um jovem, já não devia estar mais muito gatinho, fraco, velho, já estava ficando velho. E agora era um foragido do rei. Irmãos, quantas pessoas que deviam comer na mesa com ele, quando ouviram dizer que agora Absalão era rei, disseram: não, eu sempre soube que Davi era atrapalhado. Eu estava aqui com ele porque não tinha jeito. Mas eu sempre avisei que eu nunca gostei dele. Absalão, na hora que chegar aqui, eu vou receber e vou dizer a ele que meu apoio é total. Quantos, irmãos, será que não fizeram isso? Quantos do povo de Deus, não estou falando de ímpio não, povo de Deus, quantos descendentes de Abraão, descendentes da sua tribo, quantos que não estavam sendo sustentados ali pelo reinado de Davi, sendo abençoados pelas vitórias e pelas guerras que Deus dava e entregava na mão de Davi? A guerra chegou. E quem é Davi agora? Davi agora é um potencial a ser destruído. Ele não é mais o rei. Ele não tem mais o poder. Ele não tem mais a autoridade. Vai ter uma guerra. E a probabilidade é que ele agora vai morrer. Quem vai apoiar o rei agora? Nessa situação. Aí a Bíblia vai falar dessa figura ilustre. Alguém que a gente pouco ouve falar desse homem. Ou quase nunca a gente ouve falar de um homem chamado Itai. Itai era de Gate. Gate, irmãos, era a cidade de Golias. Era a cidade dos filisteus. E aí esse foragido, esse exilado do seu povo, que veio se refugiar na cidade de Davi. Ele mais 600 pessoas vieram foragidos de lá do povo dos filisteus, e Davi recebeu eles. Davi poderia ter dito: meu irmão, não tenho nada a ver com vocês, meu reino está muito bem, minha casa está muito bem, e vocês que procurem o lugar de vocês. Não, Davi tratou eles com bondade. Vocês são inimigos? São. Vieram de onde? Dos filisteus. Mas o que é que vocês querem? A gente quer refúgio. A gente está vindo perseguido da nossa terra. E Davi tratou eles com bondade. Recebeu eles. Acolheu eles no momento, preste atenção, irmãos, da dificuldade. Foi no momento em que eles não eram nada. No momento em que eles estavam vivendo talvez o pior momento de incerteza, de dúvida da vida deles, que Davi recebeu e acolheu eles. E aí a Bíblia vai dizer que
que quando Davi está fugindo, esse povo foi atrás deles, com esse homem chamado Itai. E aí, parece que em algum momento, Davi teve um sentimento no coração dele. Deixa eu ver se esse povo não está me seguindo apenas por uma obrigação moral. Só por uma obrigação moral. Eles só estão aqui dizendo que me apoiam porque eu ajudei eles, porque eu emprestei um dinheiro a eles quando eles estavam com dificuldade, porque eu socorri eles quando eles estavam prestes a perder uma casa, a perder um carro, no dia que ele estava passando fome. Deixa eu só entender isso. Se eles não estão vindo comigo só para cumprir um dever cívico, uma obrigação religiosa, deixa eu entender se os líderes que me apoiam não estão me seguindo apenas porque eu sou líder do ministério de louvor, porque eu sou líder do evangelismo. Deixa eu ver se essas pessoas, quando eu estou convocando uma reunião, não estão vindo só para me acompanhar por causa de um dever religioso. E aí quando Davi diz àquele homem: meu filho, se o problema é porque você está vindo comigo para pagar alguma dívida, alguma coisa, fique tranquilo. Você é estrangeiro, você pode voltar. Salomão vai lhe receber tranquilamente. Você não precisa vir se arriscar por minha causa. E aquele homem vai dizer a Davi: eu juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que aonde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estarei o teu servo, para viver ou para morrer. Davi aqui era um fugitivo, era um foragido. Você vai ver lá na frente, no capítulo 18, que quando a guerra começa, esse homem chamado Itai, ele foi, você vai ver no capítulo 2, capítulo 18, verso 2. Davi dividiu todo o seu exército em 3 companhias. Um ele botou ao comando de Joabe, outro ao comando de Abissai, e outro no comando de Itai. Aquele homem agora se tornou, pela atitude dele, um dos 3 comandantes do exército de Davi. Agora Davi sabia o que estava no coração daquele homem. Agora de verdade Davi sabia até que ponto ele podia confiar naquele homem. Isso, irmão, se traduz nos nossos dias, se traduz nas relações dentro das igrejas, nas relações que a gente desenvolve para promover o reino de Deus, para promover os trabalhos. O pastor Davi, na nossa reunião, falou algo muito forte. Ele falou sobre pessoas que estão debaixo de uma liderança, mas não estão com o coração alinhado com a liderança, que estão esperando só uma oportunidade para manifestar o que está no coração. Ele falou, deu o exemplo de Esaú. Esaú já tinha alinhado no coração que ia matar Jacó, mas ele disse: em respeito à autoridade do meu pai, eu não vou colocar em prática o meu plano, mas no dia que a autoridade não estiver mais aqui, vai se manifestar o desejo do meu coração. Tem gente que guarda, irmãos, desejos ruins dentro do coração, planos malignos dentro do coração, sentimentos perversos dentro do coração, e não se arrependem, e não buscam a Deus. Ao contrário, ficam maquinando planos de Satanás, respeitando a autoridade que está ali, respeitando o rei que está ali, mas dizendo: no dia que eu tiver a minha oportunidade, eu vou colocar para fora o que está no meu coração. Receber, irmãos, a unção de Deus é a melhor coisa que tem. Você vê uma igreja fluir em milagres. Você vê, irmãos, não precisa de muito de Deus. O povo está sedento aí fora, o povo está morrendo aí fora, o povo está viciado aí fora. Não precisa de muito de Deus, de muito mover de Deus, não precisa, para que de repente uma multidão corra atrás da luz, quando você chega no interior, que você acende uma lâmpada, e daqui a pouco você não sabe de onde vem, mas aparece mosquito de tudo que é lado, para se refugiar naquela luz. O problema não é Deus acender a luz, o problema é saber se no nosso meio Ele tem confiança para entregar na nossa mão o seu santo nome, para dizer que essa igreja representa o seu nome, para dizer que você pode ser chamado pelo nome dele.
representar a presença de Deus pela vida que você leva, santifica ou escandaliza o nome de Deus? Porque a gente clama, a gente pede. Mas e aí? E se a presença de Deus chegar? O que é que a gente vai fazer com isso? Tem gente que vai querer ganhar dinheiro com a presença de Deus. Vai colocar uma catraca ali na porta e vai vender ingresso. Porque para você ver agora a presença de Deus na minha vida, eu vou lhe cobrar. Você não vai ver mais a presença de Deus na minha vida de graça. É uma realidade. No nosso dia. Quer ver como é que Deus age através da minha vida? Quero. É R$50 por pessoa. O senhor tem uma igreja, pastor Paulo? Quer ver como o Espírito de Deus me usa? O senhor quer ver? Me pague R$10.000 que eu vou. Se o senhor não me pagar, eu vou ficar na minha casa assistindo Netflix. E os filmes que o pastor citou nessa noite no culto. Para que eu quero a unção de Deus na minha vida? Para que eu quero a unção de Deus no meio da igreja? Você vai ver aquelas cartas, irmãos, de Paulo. Tem carta que a gente está lendo aquilo ali pregando para ímpio. Pregando para quem não é crente. Ah, meu irmão, está escrito aqui, ó, na carta de Paulo aos Efésios. Na carta de Paulo aos Coríntios. Aí você vai evangelizar o ímpio. E você nem se dá conta que ele estava escrevendo aquilo ali para uma igreja. E não era qualquer igreja não, era uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas dentro da igreja cheia do Espírito Santo tinha um cara que pegava a mulher do pai dele. Porque o Espírito Santo não vem, não é porque a gente merece que ele venha, mas é pela graça de Deus. O Espírito Santo veio na vida de Davi, não foi porque Davi foi mais santo do que todo mundo, mas era porque ele amava a Deus. O que tinha em Davi que não tinha nos outros era exatamente isso, era o amor que ele tinha a Deus. Ele amava a Deus. Será que a gente de fato ama a Deus? Porque aqui Davi agora vai achar um homem que o amou, um homem que foi fiel a ele, porque via nele a unção de Deus, porque entendia que debaixo daquela unção que estava ali, Deus ungiu Davi como rei, e quando Davi lutava as guerras do Senhor e ganhava, todo o povo era abençoado. A prosperidade veio para a nação por causa das vitórias, por causa da unção que estava na vida daquele homem. E aquele estrangeiro, quando veio, ele olhou e viu e disse: se eu estiver alinhado com quem está com o Espírito de Deus, eu vou ter paz. Então, ainda que seja para morte ou para a vida, aonde o Senhor estiver, eu estou com o Senhor. E aquele homem prosperou, porque o fim da guerra, a Bíblia vai dizer que embora Absalão estivesse com os mais fortes, com todas as probabilidades de vitória, mas Deus entrou em ação, distorceu o conselho de Aitofel e fez com que o exército de Absalão caísse e Absalão fosse morto. Davi agora volta para o palácio. Será que aqueles que ficaram, que apoiaram Absalão, como ficaram agora ao ver Davi retornar? Aqueles que apostaram no fracasso e na derrota do homem de Deus, como ficaram agora que ele voltou, quando ele se levantou? Nós somos rápidos para tirar pedra quando alguém está caído no chão. Somos rápidos para levantar os dedos e acusar pessoas e falar de pessoas que um dia nós mesmos abrindo a boca e dissemos: é homem de Deus, é mulher de Deus. Mas porque ele caiu e tropeçou, eu ainda passo e faço questão de deixar a minha pedra. Mas quem é que passa e estende a mão para ver aquela pessoa se levantar de novo? Tem gente que vai passar e vai ver um homem de Deus caído e vai dizer: filho, fique para trás que agora a vaga é minha. E vai se jogar para tomar a vaga do outro. Mas quem vai dizer: eu sei que hoje você está em uma situação difícil, mas me dê a mão, que eu vou lhe levantar. Porque quando Deus lhe usar de novo, através do seu ministério, eu também vou ser abençoado. Através da sua vida, a minha casa também vai ser abençoada. No dia que a igreja entender isso, no dia que isso for uma verdade no nosso coração, em todos os sentidos da nossa vida, seja nas nossas relações com os homens, seja nas nossas relações com Deus,
Porque Deus disse que você não tem como se relacionar com Ele de uma forma e com os homens de outra. O princípio que você aplica para se relacionar com Deus é o mesmo que você vai aplicar para se relacionar com os homens. Como é que você vai dizer que ama a Deus que você não vê, se você não ama seu irmão que você vê? Como é que você diz que é fiel a Deus que você não vê, se você é falso com o irmão que você vê? Está chegando o tempo, irmãos, e não se preocupem, porque nós estamos invocando a presença de Deus nesse lugar. Eu tenho sentido cada culto a presença de Deus vindo de uma forma mais forte. Eu falei hoje de manhã ao grupo de louvor, não se espantem, vai chegar uma hora que vocês vão cantar, vocês vão ver demônios se manifestar dentro da igreja, vocês vão ver pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas de vícios, de tudo, dentro da igreja, no meio dos louvores, porque não é vocês. Enquanto vocês estão invocando, o Espírito vai estar trabalhando dentro da igreja. Mas precisa ter alinhamento. A igreja está cheia de dons, amém, mas espera lá. Porque um está querendo passar por cima do outro, está um gritando para ver quem profetiza mais alto, e já está uma confusão entre o ministério de louvor e o ministério de outro qualquer aí, porque um está querendo, peraí meu irmão, vamos botar ordem no culto. Isso é o apóstolo Paulo dizendo. Que bagunça é essa nessa igreja? A igreja precisa crescer nos dons espirituais, amém. Precisa crescer no conhecimento, amém. Mas o Espírito de Deus em momento nenhum vai autorizar bagunça no meio da sua igreja. Em momento nenhum ele vai referendar desordem. Tem alinhamento, irmãos. Tem posicionamento. Tem direção que Deus dá a cada líder para seu próprio ministério. E nós vamos respeitar isso dentro dessa igreja. Nós vamos respeitar os líderes que Deus levantou dentro dessa igreja. Porque sobre eles está a obrigação de trabalhar mais do que você. Não é você chegar quando o líder chegar na igreja e fazer assim, ó. Vem o líder, vem o líder. Não, irmãos. Você tem que respeitar o líder, você tem que honrar ele, sim. Mas sobre ele está a obrigação agora de trabalhar mais do que você. Que se perfuma direitinho e chega na igreja na hora do culto para assistir o culto. Porque tem gente que trabalhou a semana toda para o culto acontecer. Tem gente que se dedicou a semana toda para fazer uma apresentação para Deus nesse culto. Para você ser abençoado. Para você receber. Fique de pé nessa noite. Deus pede uma adoração, que é em espírito, mas ela precisa ser em verdade. E para eu apresentar uma adoração em verdade a Deus, eu preciso andar na verdade. Não tem como eu andar na mentira e apresentar uma adoração a Deus na verdade. Não dá. Não dá para eu andar em falsidade com meu irmão, não dá para eu andar maquinando contra os líderes da igreja e chegar aqui e querer sentir a unção de Deus. Você não vai sentir nada. E tome cuidado para o diabo não lhe pegar no meio do culto. Tome cuidado. Eu estou lhe avisando sério, não estou brincando não. E tome cuidado. Porque quando a unção de Deus desceu na igreja primitiva de uma forma genuína, quem não estava alinhado, irmãos, que veio para o altar dizer que estava apresentando alguma coisa a Deus com mentira, ficou morto no altar. Vamos tomar cuidado. Porque é a gente que está pedindo. Deus está lá do céu dizendo, olha, é vocês que estão pedindo. Moisés falou o quê? Ele disse a Moisés, olha, mande o povo, eu vou mandar meus anjos e vocês vão chegar lá, está tudo resolvido. Moisés disse, Senhor, se o Senhor não for conosco, nem nos faça sair daqui. Não foi isso? Moisés disse, quem foi que pediu? Moisés. Quem insistiu para Deus ir? Pois é, todo mundo morreu no deserto porque Deus foi com eles. Nenhum daqueles ali, daqueles que Moisés pediu para que Deus fosse com eles, entrou na terra. Morreu todo mundo no deserto, mas morreu todo mundo na presença de Deus. Não adianta entrar na terra sem a presença de Deus. Vamos invocar a presença de Deus, mas vamos entender a seriedade, a fidelidade que Deus exige de nós. E qual é a fidelidade que Deus exige de nós? Não importa se hoje ele está entrando em Jerusalém e estão querendo coroar ele como rei. E aí eu acho que os discípulos querem
né? Alguns até se colar ali no jumentinho para sair na primeira capa da foto. O rei de Jerusalém está entrando aí no jumentinho. Não, eu estava ali colado com o jumento, você não viu não? Eu estava quase eu e o jumento, era uma pessoa só ali para poder carregar Jesus. Todo mundo queria ser do ministério no dia em que Jesus entrou em Jerusalém. Todo mundo queria ser. Todo mundo queria ali estar no mais alto escalão da comunhão com Jesus. Todo mundo queria estar. Mas passaram-se alguns dias e agora a voz que gritava, é o rei, bendito é o rei, agora estava gritando, crucifica. Mas não foi você que era um só com o jumento ali carregando? Não, eu não, você está enganado. Mas você não fala igual a ele, eu? Está repreendido em nome de Jesus. Você está pronto, irmãos? A gente não sabe, eu estou dizendo a vocês, a gente não sabe o que vem por aí. A gente não sabe o que vem por aí. Se você for ler o livro do profeta Daniel, ele vai falar que ele viu uma besta e ficou confuso, pediu a Deus a interpretação. Aquilo era o último governo da terra. Você vai ver Daniel falar sobre isso. E Daniel vai dizer que aquele governo ele se levantou contra o povo santo de Deus, contra o povo santo. Nós não sabemos até que dia nós vamos poder fazer cultos com liberdade. Não sabemos. Não sabemos até que dia você vai poder professar a sua fé livremente no meio da rua. Não sabemos. É tempo de você se preparar. É tempo de você se encher. Porque na época da guerra é que vai definir aqueles que ficam de pé daqueles que vão morrer.